Fala, galera do extensivo do Profloripa, aqui com vocês de novo, professor Marquinhos. A gente vai dar continuidade aqui no conteúdo. A gente trabalha duas frentes, né? Eu trabalho duas frentes com vocês, a frente B e a frente C. Na nossa última aula ao vivo, na segunda-feira, a gente trabalhou a frente C, dando ali continuidade à genética. Mas ficou um pedacinho de uma aula lá da frente B que eu quero terminar com vocês agora, que é uma aula sobre protozooses, doenças causadas por protozoários. A gente já viu fungos, a gente já viu o grupo dos protozoários, características gerais, e a gente já teve uma aula, a gente viu as duas principais doenças que eram, né, que foram a mal de Chagas e malária, que são as duas mais cobradas no vestibular e que a gente trabalhou com bastante detalhamento e tal. Agora a gente vai trabalhar as doenças que faltam dentro das protozooses, não de uma forma tão detalhada quanto a gente viu Chagas e malária, tá? Mas a gente vai falar, né, das doenças aí, suas principais características, tá bem? Então, vamos lá para a frente B, certo? No volume 2, né, a aula de doenças causadas por protozoários, então de protozooses, dando continuidade ali ao reino protista, que a gente já viu as características do reino. Né? Lembra, a gente viu monera, as doenças, viu fungi e viu protista, e agora a gente vai ver, vai terminar de ver as doenças que a gente já viu, Chagas e malária. Vamos continuar aqui, então, deixa eu compartilhar com vocês o arquivo. Então, vamos lá. Gente, olha só. Dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, né, de protozooses, vamos falar agora de uma protozoose que é chamada de toxoplasmose, tá? Ela é causada, né, o agente etiológico, lembra, agente etiológico é o causador, né? Por um protozoário do grupo dos esporozoários ou apicomplexos. Lembra das 4 classes, né? Risóptero, locomoção por pseudópodes, flagelado, locomoção por flagelo, ciliado, locomoção por cílios, e aí os esporozoários ou apicomplexos, aqueles que não têm estrutura locomotora. A gente já viu lá na aula de reino protista, né? Então, o agente etiológico é o Toxoplasma gondii, é um apicomplexo. Ele não tem estrutura locomotora, e por não ter estrutura locomotora, lembra que os apicomplexos são todos parasitas. Certo? A transmissão. Galera, a gente não tem aqui um vetor, exatamente. O vetor é um cara que transmite, tipo o mosquito que pica lá e transmite dengue, por exemplo, ou leishmaniose, que a gente já vai falar, né? Então, a gente não tem um vetor, um cara que transmite. A gente tem reservatórios, tá? Os reservatórios aqui são geralmente cães e gatos. Na verdade, vários mamíferos podem ser reservatórios para essa doença. Mas a gente fala de cachorro e gato porque são os mamíferos, né, fora humanos, que a gente tem mais contato, né? Então, o que acontece? Lembra do cisto, que é uma estrutura reprodutiva de resistência dos protozoários, das bactérias e tal? Eles formam cistos. Então, você tem lá um cachorro, um gato contaminado, e nas fezes desse bicho sai o cisto. Tu não precisa ter contato com o cocô, com as fezes exatamente, mas assim, gente, fica no pelo do cachorro, né? Aí o do gato, aí o gato sobe no sofá, né? Ou então contamina a água, ou então tu faz carinho e não lava a mão antes de comer alguma coisa, ou então teu cachorro lambe lá e te dá uns lambejos, né? Tudo isso pode acontecer, então você pode se contaminar, tá? Existe a possibilidade de transmissão vertical do toxoplasma conseguir atravessar a placenta. Transmissão vertical, lembra, de mãe para filho ali no final da gestação ou na hora do parto. Então pode acontecer, né, do toxoplasma contaminar, né, o feto ali, né? E também, gente, hoje em dia se fala muito de contaminação pelo cisto que está na carne mal passada, né? Carne crua ou mal passada que está contaminada, carne de boi, carne de porco e tal, e principalmente a carne do peixe, o peixe cru. Então, daí a importância, a gente vai comer lá um sushi, um sashimi, saber a procedência, né, cara? Se esse peixe não veio de uma região contaminada, né? Se o local ali é confiável, né? Então, existe essa possibilidade de contaminação por peixe cru ou por outras carnes aí, né? Contaminadas cruas ou mal passadas, tá? Gente, quais são os sintomas? Vamos lá para as especificidades dessa doença. Acredita-se que cerca de 75% da população brasileira tem essa doença. Geralmente ela é assintomática, não há sintoma. Você se contamina, ingere o cisto, né? Ou ingere, né, nas fezes lá, ou na carne mal passada e tal, né? Carne crua. Ingere o cisto vai lá para o teu intestino, desse cisto eclodem lá os protozoários,
eles vão sair desse cisto e vão lá para a tua corrente sanguínea e via corrente sanguínea eles vão parar numa musculatura tua. Vai formar uns nódulos na musculatura e, cara, tu nem sabe que tem. Nem percebe que tem. Tá? Tranquilo. Qual é o primeiro problema? Geralmente é assintomática, né? Assintomática não tem sintoma. Qual é o primeiro problema? Se tu é azarado e ao invés de ir para uma musculatura, esse toxoplasma vai para o teu globo ocular. Então, claro que aqui, gente, o cara deixou avançar demais. Dá para você detectar antes que tem um pontinho aqui, tu consegue num oftalmo fazer um tratamento e evitar essa proliferação, tá? Então, primeiro problema é se tu é azarado e o toxoplasma resolve para o teu globo ocular em vez de ir para o músculo. Beleza. Segundo problema, tá? Se você é uma pessoa imunodeprimida, se tem problemas muito sérios de imunidade, como, por exemplo, uma pessoa que é doente de AIDS, lembra da aula de vírus que a gente viu lá em sala de aula. É diferente você ser HIV positivo e estar doente de AIDS. Você está doente de AIDS quando a tua carga viral é muito grande, você não faz o devido acompanhamento, tratamento e tal. Né? Por qualquer motivo, porque não tem diagnóstico, porque não fez, sei lá. Né? Se você está com imunodeprimido, se a tua imunidade está muito comprometida, aí sim o toxoplasma pode ir para a parte do teu sistema nervoso, né, do encéfalo e tal, que causa problemas neurológicos, tá? Mas não é comum. É uma situação só para imunodeprimidos e uma imunodepressão muito grave, tá bom? Aí vamos lá, gente, olha só. Você tem, tá, duas fases da doença. A fase aguda e a fase crônica, tá? A fase aguda é assim, é da contaminação, do momento que se contamina e começa a ter os sintomas, até, né, se aparecerem esses sintomas, até um mês e meio, 2 meses depois da contaminação. Isso é a fase aguda. Aí você está produzindo um tipo de anticorpo no teu organismo, beleza? O anticorpo da fase aguda, né, que chama IgM, beleza? Depois disso, cara, você vai estabilizar a tua carga aqui do protozoário, do parasita, a gente chama de parasitemia, né? A parasitemia diminui, a quantidade de parasitas diminui, e você vai começar a produzir um outro tipo de anticorpo que chama anticorpo IgG, tá bem? Então, você tem, né, fases da doença. A fase aguda, contaminação até cerca de 2 meses depois da contaminação, e depois a fase crônica, beleza? Galera, a fase aguda pode causar ali alguns sintomas, febre e tal, mas não é comum também. Só que qual que é o problema? Além do próprio toxoplasma poder atravessar a placenta ou contaminar na hora do parto e tal, causar problema no feto, os anticorpos que a gente produz na fase aguda, né, levam a problemas na formação do feto. No caso de uma mulher gestante que está na fase aguda, esses anticorpos podem atravessar a placenta e causar problema no feto. Tá? Além de, na fase aguda, a gente tem uma parasitemia maior e ser mais fácil, né, de esse protozoário atravessar ali para o feto. Na fase crônica, ele não atravessa. Beleza? Então, vamos lá. Uma mulher engravidou. Se ela já está na fase crônica, ou seja, ela já tem, porque quando a mulher engravida, se faz o teste da toxoplasmose. Se ela já está na fase crônica, ela já tem toxoplasmose há muito tempo, já está na fase crônica e tal, cara, o anticorpo da fase crônica não atravessa a placenta, na fase crônica os protozoários não vão atravessar a placenta, tá tudo certo, essa mulher não vai ter problema, né, durante a gestação, durante o desenvolvimento do feto, por conta da toxoplasmose. Tá? Agora, se essa mulher engravidou e ela não é positiva, não é soropositiva para a toxoplasmose, ela não pode se contaminar enquanto está grávida. Então, ela não pode pegar toxoplasmose enquanto está grávida, porque a fase aguda numa gestante é um problema, porque é onde o protozoário consegue atravessar a placenta e prejudicar o feto, e é onde os anticorpos da fase aguda também podem prejudicar a formação do feto, levando no feto a cegueira, abortos, eventualmente, e problemas no sistema nervoso, problema neurológico. Né? Então, por isso, gente, não é toda mulher grávida que tem que evitar contato com cachorro e gato. Tá? Né? Não é toda mulher grávida que eles vão, não come peixe cru, né? Não come sushi, não come sashimi. Porque se ela já está na fase crônica, não é um problema. O problema é a fase aguda. Tá bom? Então tá. Aqui está só um ciclo mostrando, né? Que nós somos hospedeiros intermediários, porque dentro da gente acontece uma fase assexuada. Tá bom? Lembra dessa definição que a gente viu lá na outra aula. Quem tem a fase sexuada é o hospedeiro definitivo. Né? Quem tem a fase assexuada é o intermediário. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Amebise.
É uma outra doença causada por protozoário, certo? Na amebíase, o agente etiológico é um protozoário do grupo dos risópodes, sarcodíneos lá, aqueles com locomoção por pseudópode, que é a entamoeba histolítica, uma ameba. Lembra que não é toda ameba que é parasita. A gente tem uma ameba no nosso intestino que é comensal. Ela não faz nem bem nem mal. Ela não faz nem cheira, mas ela não faz mal, né? Então ela não é parasita. É que é a entamoeba coli. Essa aqui é a entamoeba histolítica, histotecido. Lítico vem de lise, quebra. Essa é parasita, tá? Transmissão. Gestão dos cistos, das estruturas reprodutivas, na água, alimentos contaminados. Gente, aqui, ó, era um ciclo heterocênico, geralmente é contágio por um reservatório, tem dois, lembra? A gente viu isso, heterocênico, é que tem, né, a gente viu isso na aula anterior lá, né, o que é ciclo heterocênico e monocênico, o que é ciclo, né, o que é estudo definitivo e intermediário, a gente viu essas definições na aula anterior, né, desse assunto. Então, quando o ciclo é monoxênico, tem só um hospedeiro. Quando ele é heterocênico, tem mais de um hospedeiro. Aquele é heterocênico, que é o cachorro e o humano, ou o gato e o humano, ou o peixe e o humano, né? Beleza. Agora, aqui, cara, o ciclo é monocênico. De forma geral, de um humano para o outro. Então, assim, uma pessoa contaminada com a amebíase, nas fezes dela sai o cisto. Essas fezes vai lá para o esgoto, contamina a água e tal, uma outra pessoa ingere essa água, ou então uma fruta, uma verdura que foi tratada com essa água, né, ingere o cisto. E aí essa pessoa se contamina, beleza? No intestino, né, a gente chama de luz intestinal, o intestino é um tubo, né, gente? O buraco, né, a cavidade intestinal é a luz intestinal. Então, no intestino, na luz intestinal, elas viram hematófagas, elas começam a destruir ali os tecidos, histolítica, lise do tecido, e começam a se alimentar de sangue ali que sai, né, dessa destruição, tá bom? Sintomas, que normalmente elas se alimentam por fagocitose, que elas vão virar hematófagas, né? Sintomas, dores abdominais, diarreia e muitas vezes diarreia com sangue, devido a elas se tornarem hematófagas ali. A gente chama de melena, essa diarreia com sangue, tá? Prevenção, saneamento básico, tá? Galera, no meu canal no YouTube, curso biológico professor Marquinhos, tem uma aula sobre saneamento básico lá, tá? Se quiser dar uma olhadinha, né? A gente já falou disso em sala de aula também, tá? Mas são os 4 pontos lá do saneamento, né? Tem que ter água tratada, esgoto tratado, devido ao escoamento da água da chuva e devido ao tratamento dos resíduos sólidos, né, do lixo. Mas lá tem uma aulinha lá de uns 20 minutos explicando com bastante detalhes isso, tá? E aí a gente tem também a higiene pessoal, né? Lavar as mãos antes de comer, depois de ir ao banheiro e tal. Bom, então aqui é a amebíase. Muito bem. A gente chama de doença com ciclo oral fecal, né? Porque sai nas fezes e a pessoa se contamina ingerindo, né? Então, ciclo oral fecal. Bom, essas aqui a gente tem que prestar bastante atenção, são as leishmanioses. São duas, tá, pessoal? A primeira aqui chama leishmaniose tegumentar. Tegumento significa revestimento, proteção. A leishmaniose tegumentar, ela é conhecida popularmente como úlcera de Bauru, tá? Porque ela foi diagnosticada pela primeira vez na cidade, no interior de São Paulo, lá chamada Bauru, tá bom? O agente etiológico, o causador, é um protozoário flagelado. Lembra? Flagelo? Flagelado, tá? Na verdade, são 3 espécies do gênero Leishmania que podem causar essa doença com os mesmos sintomas, tá? É o Leishmania brasiliensis, o Leishmania amazonensis e o Leishmania guianensis, tá? Essas 3 espécies do gênero Leishmania podem causar a leishmaniose tegumentar, a úlcera de Bauru. Úlcera é ferida, né, gente? Esses são os agentes etiológicos possíveis. No Brasil, o mais comum é o brasiliensis, tá? O vetor. Aqui tem um vetor. Ele não é só um reservatório, ele é um vetor. Ele transmite efetivamente pela picada, tá? É um mosquito chamado Lutzomia, que é da família Flebotomidae. Então, às vezes aparece com o nome de flebótomos, flebotomíneos e tal, ou o gênero, né, que é o Lutzomia. Vocês já tiveram essa aula de classificação, né? Família, gênero e espécie. Então, é família Flebotomidae, gênero Lutzomia. Então, pode ser chamado de flebotomídeos ou flebotomíneos ou pelo gênero Lutzomia. É um mosquito palha, um mosquito birigui, que não é necessariamente um mosquito, tá, pessoal? A gente não vai ficar entrando em detalhes aqui de zoologia, mas a diferença é que o mosquito, ele pousa com asas fechadas. E você tá vendo que o biriguizinho aqui, ó, o mosquito palha, né, ele pousa de asa aberta, né? Então, os mosquitos, de forma geral, né, pousam de asa fechada, tá bom?
Então, o mosquito palha ou o birigui, né, o flebotomídeo, o lutzomia, ele é o vetor e ele é o hospedeiro intermediário. Dentro dele acontece a fase assexuada de reprodução do parasita, lá do leishmania. Os hospedeiros definitivos que vão desenvolver a doença, humanos, tá? Cães, gatos, roedores e equinos, né? Cavalos, são os principais. Não quer dizer que não possa aparecer em alguns outros mamíferos, pode, mas principalmente homens, né? Humano, cão, cachorro, gato, né? Roedores e equinos, cavalos, tá bom? Complicações. Gente, esse protozoário vai lá para a pele e começa a destruir a pele, né? Então, causa deformações na pele. Ele gosta muito de atacar, né, a região da face, do rosto, né? Boca. Ele pode ir para a parte mais interna, que é a laringe, a passagem do ar ali, né? A passagem do ar. Pernas e braços também. É muito comum que ele ataque o nariz, né? Causando uma destruição do septo nasal, essa partezinha que divide aqui o nariz, né? Então, causa, né, uma destruição do septo nasal, levando o que a gente chama de nariz de anta. Isso aqui é o nariz de anta, quando destrói o septo nasal, tá? O mais comum é dar ferida, mas eventualmente em algumas pessoas pode dar verruga ao invés de ferida. Verruga normalmente é vírus, tá, gente? É causado por vírus, às vezes por bactérias, geralmente vírus e tal, mas eventualmente pode ter verruga causada por esse protozoário aqui, o Leishmania brasiliensis, né? Mas é mais comum que seja ferida. Então aqui a gente tem algumas fotinhas de, né, o cachorrinho aqui com o Leishmania tegumentar, né? Aqui é o mosquitinho, né? O birigui. Aqui o nariz de anta, aqui uma feridinha também, mostrando o tamanho dela, né? Relativamente grande, aqui em torno de 5 centímetros. Né? Aí a gente tem uma outra doença, que é a leishmaniose. Deixa eu botar aqui pro lado, botar aqui assim. A leishmaniose tegumentar, visceral, perdão, tegumentar foi anterior. Aqui a gente tem, né, um agente etiológico chamado de Leishmania chagassi. Alguns autores vão dizer que o Leishmania chagassi hoje tem outro nome, que é o Leishmania donovani, dizendo que esse tal, né, Donovani, que deu o nome, e descobriu antes do Chagas, que é a mesma espécie. Outros falam que são duas espécies diferentes. Não é um grande problema para a gente. Se aparecer Leishmania chagassi e Leishmania donovani, vai estar lá, os dois são possíveis de causar a leishmaniose visceral, conhecida como calazar. Tá? Percebam que o vetor, o agente etiológico é diferente, né? O chagassi e o donovani. O vetor é o mesmo, cara. É o mosquito do gênero Lutzomia, lá foi o mesmo mosquitinho que pode transmitir a leishmaniose tegumentar, lá a úlcera de Bauru, pode transmitir a leishmaniose visceral também, tá? Esse leishmania aqui, diferente do brasiliensis, ele não vai ficar na pele, ele vai para órgãos internos. Então, na picada do mosquito lá passa, mas o outro vai ficar na pele. Esse aqui vai para órgãos internos, certo? Então, ele vai lá para órgãos internos, ele gosta muito do fígado e do baço. Hepato significa fígado. Espleno significa baço. Ele vai para esses órgãos, gerando uma inflamação, gera um acúmulo de linfa, que é um líquido que o nosso corpo produz aqui para combater, né, inflamações e tal, infecções, na verdade. E, porque infecção, gente, é quando tem um agente infeccioso, um vírus, uma bactéria, um protozoário aqui no caso, uma inflamação, geralmente uma infecção gera uma inflamação, mas tu pode ter inflamação sem ter infecção. Por exemplo, a queimadura pode inflamar, machucar, quando tu torce o tornozelo lá jogando bola, vai inflamar e tal, sem ter infecção. Então a infecção, ela gera uma inflamação geralmente. Essa inflamação gera um acúmulo de linfa, esse líquido ali de defesa, tá? A gente aqui atua na defesa. Então, quando você tem uma infecção lá no fígado, no baço, causa um inchaço muito grande desses órgãos, causando esse sintoma aqui, ó, do abdômen bem inchado, né? A gente chama de hepatosplenomegalia, o inchaço do fígado e do baço. Megalia aumenta, hepato, fígado, espleno, baço. Eventualmente, ele também pode atacar ali o intestino, né? Causando problemas intestinais, dores intestinais, diarreia e tudo mais, tá? Órgãos afetados principalmente, fígado, baço e intestino, beleza? Sintomas: febre, fraqueza e edema, inchaço abdominal muito grande, tá? Edema e inchaço, né? E pode levar à morte, gente. Vai destruindo aqui, vai levando à falência desses órgãos e pode levar a óbito, tá? Profilaxia são as mesmas de Leishmania brasiliensis. Lembra que sempre que tem, tá, um mosquito, né, um vetor transmitindo uma doença, combater o vetor é uma boa medida profilática, preventiva. Aqui no caso, gente, tanto para leishmaniose tegumentar quanto para leishmaniose visceral, tem vacina, tá? Tem vacina. Só que não é uma vacina tão eficiente quanto são as vacinas para vírus, né? Tem toda uma questão aí que doenças
causadas por protozoários, cara, como o protozoário é um organismo mais complexo, a nossa memória imunológica não é tão eficiente contra eles. Como a vacina trabalha com memória imunológica, a vacina para doenças de protozoário não é tão eficiente quanto vacinas para vírus, tá? E ela é uma vacina que é cara, assim, né? Não é uma vacina muito barata, beleza? A leishmaniose visceral, cara, ela não é tão comum assim em humanos. Acontece, claro, a gente teve caso aqui, né, de pessoas morrendo de leishmaniose visceral. Tem uma contaminação aqui na nossa região, tá? A região de Floripa tá com bastante caso em cães, tá, pessoal? Ela é mais problemática em cães, né? Antigamente se falava de doença de cães vadios, né? Então, cachorro de rua, no caso, né? Acho que vocês não chegaram a pegar essa época, eu peguei ainda quando era criança, que era que tinha a carrocinha, né, nas cidades que passavam, pegando os cachorros de rua, recolhendo para sacrificar, cara. Hoje em dia isso já não cabe mais, né? Mas um dos motivos é porque esses cachorros eram reservatórios da leishmaniose visceral. Então, assim, o cachorro tem a doença. Para ele se curar é muito difícil, tá, gente? A taxa de cura não é muito alta, não. E ele é um reservatório. O mosquito pode picar ele e passar para mim, entendeu? Então, ele é um reservatório para passar para humanos. Né? Não é ele que passa diretamente, mas ele é um reservatório para o mosquito picar ele que está contaminado e passar para o humano. Então, por isso que sacrificavam e tudo mais, né? Como eu falei para vocês, está com bastante caso aqui no estado, não é muito divulgado, mas tem bastante caso, principalmente na nossa região aqui. Eu tenho um amigo que trabalha lá na Parasita, ele está bem preocupado com isso já há algum tempo, já teve algum sacrifício de animais aqui na nossa região, porque assim, se o bicho está doente, a pessoa não tem, o tratamento é caro, você não tem dinheiro para tratar, é sacrifício, cara, não tem o que fazer. Se deixar o bicho ali, ele só vai piorar, só vai sofrer mais e ainda está expondo ali o risco de outras pessoas contaminarem, porque o mosquito pode picar ele e passar para outra pessoa. O que você faz para proteger teu cachorro então, cara? A melhor maneira é proteger ele do mosquito, tá? Hoje em dia tem coleirinhas para colocar ali, né, que são... toma cuidado, tem algumas coleiras que são só antipulga, anticarrapato, mas tem algumas que são antipulga, anticarrapato e também, né, contra mosquito, protege contra mosquito. Além da coleira, tem também aquelas gotinhas, né, frontline e tal, que pinga ali na nuca do cachorro, do gato, que protege ali durante um mês, geralmente. Tem algumas que cobrem mosquito também, nem todas. E tem as vias, os comprimidinhos, né, via oral, Simparic lá e tal, eles pegam só pulga e carrapato, tá? Então, para proteger estáis, por exemplo, sul da ilha, João Paulo, são regiões onde tem focos, né, da leishmaniose visceral, é legal tu botar uma coleirinha ali no teu cachorro. Tem umas aí que custam em torno de R$60 e duram 4 meses, tá? Então é bem legal tu proteger o bichinho, porque é a melhor maneira. A vacina é bem cara, não é tão eficiente, né? Então o mais legal é tu botar uma coleirinha, botou a coleira, o mosquito não vai chegar perto, tá tudo certo, tá bom? Tem várias marcas aí, dá para procurar, tá bom? Vamos lá. A gente tem uma outra doença, ó, as leishmanias tanto, né? Leishmania brasiliensis da úlcera de Bauru, quanto a leishmania chagassi da úlcera, aliás, da leishmaniose visceral, né? Da Calazar, são flagelados. Aqui, o Trichomonas vaginalis, ele causa uma doença chamada tricomonise. Ele também é um flagelado, tá, gente? É um flagelado. Chamada tricomonise, também conhecida como vaginite, que é uma IST. A gente já falou várias vezes, né, na aula de bactérias, na aula de viroses lá e tal, por que é IST, né, infecção sexualmente transmissível, não é mais doença, que doença é o termo mais genérico, né, que tem um agente infeccioso, então a gente usa o termo infecção sexualmente transmissível, IST, tá? Então o agente etiológico é um flagelado chamado Trichomonas vaginalis, tá? Transmissão por relação sexual. Alguns autores falam de uma possível transmissão por toalhas, né, que não foram bem lavadas, roupas íntimas que forem compartilhadas e tal. Mas aí a gente não tem um consenso nisso aí. Por isso que eu botei esse asterisco aqui. Porque nem todos os pesquisadores da área assumem e aceitam esse modo de transmissão. Mas via sexual, sem preservativo, né, claro, vai ser um modo de contágio. Tá bom? Órgãos afetados, a uretra, o canal da uretra e a urina. Né, que no homem, né, e a vagina, perdão. O canal da uretra onde sai a urina e o canal vaginal, né, a vagina. No homem, o canal da uretra serve para a parte excretora de urina, né? E também serve para a reprodução, para a ejaculação. Nas mulheres são dois canais diferentes, né? Sempre bom, quem acompanha o Big Brother, é sempre bom lembrar essa diferença, que tem gente que não sabe, né? Beleza? Bom, os sintomas, gente. Esse protozoário flagelado, ele vai se passar pela reprodução, né? Pela relação sexual. Ele vai ficar na mucosa ali do canal da uretra
ou do canal vaginal, e ele vai primeiro causar prurido. O que é prurido? É o nome mais bonito para coceira, né? Então, primeiro vai ter coceira, prurido no local. Depois, ele vai causar uma ardência ao urinar e, no caso das mulheres, uma dor aqui na hora de uma relação sexual. Tá? Então, vai causar ardência urinária e desconforto numa relação sexual. E, posteriormente, se não for diagnosticado e continuar a contaminação, né, não houver um tratamento, aí vai haver uma leucorreia, que é um corrimento esbranquiçado, amarelado ali, né, saindo do canal vaginal ou do canal da uretra, tá bom? Ou dos dois, no caso das mulheres, beleza? Nos homens, cara, qual que é o problema? Homem geralmente está contaminado e não tem sintoma. Por isso que o nome da doença, o nome popular da doença é vaginite. Por isso que o nome do protozoário, ele foi colocado, quando descoberto, Trichomonas vaginalis, porque se acreditava nesse momento que só atacava, só cometia mulheres. Hoje a gente sabe que em homens geralmente é assintomático, mas o homem tem a parada, passa para a parceira se tratar sem camisinha, né? Mas ele não tem sintoma, e isso é um problema, ele não tem sintoma, porque daí ele não aceita que está doente, entendeu? Ah, não estou sentindo nada e tal, não quero ir no médico, não quer se tratar e tal, né? E eventualmente o homem pode ter sintoma, tá, gente? Todos os sintomas que a gente viu aqui, de prurido, né, coceira, depois ardência urinária e por último leucorreia não tratado, o homem também pode apresentar, mas normalmente não apresenta, certo? Profilaxia, prevenção, uso de preservativo, tá bom? Por último, nossa última doença causada por protozoário aqui, ó, esse protozoário simpático flagelado aqui, né, é a giardíase. Galera, a giardia, né, é um protozoário, chama Giardia lamblia, é um protozoário também flagelado, assim como o leishmania, assim como o Trypanosoma do Chagas, né, assim como o Trichomonas, e ele é muitas vezes confundido com uma verminose. Ele é também um parasita de ciclo oral fecal. Você se contamina, olha só, transmissão água e alimento contaminados com os cistos do protozoário. Então, a pessoa contaminada libera das suas fezes o cisto, né? Aí sai ali, né, no cocôzinho o cisto, contamina a água. Uma outra pessoa ingere essa água, ou bebe uma fruta, ou come uma fruta, né? Ou uma verdura e tal que foi tratada com essa água, ingere o cisto e se contamina. Então, ciclo oral fecal monossênico, tá vendo? Né? Porque é de pessoa para pessoa, assim, igual tricomonas, igual amebíase, tá? Não tem um vetor, não tem um intermediário, nada disso. Bom, principal complicação é que causa uma diarreia muito forte, né? Causando desidratação, beleza? Os órgãos afetados, principalmente o intestino. Eventualmente pode o intestino grosso, mas principalmente o intestino delgado, tá? Sintomas: cólicas intestinais, dores ali no intestino, né? E diarreias, tá? Profilaxia, saneamento básico, né? Água tratada, esgoto tratado e tal. E higiene pessoal, lavar as mãos depois de ir ao banheiro antes de comer. Né? A gente está aí nessa onda de lavar as mãos por causa do Covid, mas né, é muito importante por outros motivos e outras contaminações também. Estava até comentando com um amigo que a gente né, tem que tomar muito cuidado com a taxa de contaminação que hoje a gente está aqui no dia 8 madrugada de 7 para 8 de maio, aqui que eu estou gravando para vocês, e a gente vai ter uma tendência nas próximas 2, 3 semanas aumentar muito os casos de contaminação por Covid aqui, só que por conta de a gente ter uma higiene melhor agora, lavar mais as mãos, ter mais cuidado por causa do Covid, talvez a esperança que os médicos têm é que diminua a contaminação por outros vírus, né, gripe e tal. Né? Vamos esperar que isso seja uma verdade para não sobrecarregar o sistema de saúde. Bom, voltando aqui. Então, profilaxia, higiene pessoal, saneamento básico. Aí tem um detalhe interessante. Ela é confundida com uma verminose por causa dos sintomas e principalmente por causa do tratamento, cara. Por quê? Para outras doenças causadas por protozoários, você tem remédios específicos para matar esses protozoários. Aqui, na giardíase, você consegue tratar a giardíase com remédio para verme. Remédio que você usa lá para verminose, né? Você adapta a dose e dá para tratar a giardíase. É uma doença muito comum em cães também, a gente comentou aqui dos cachorros, o cachorro tem isso, então tem que tomar cuidado com né, a água do teu cachorro, não pode dar qualquer água, tem que ser uma água tratada, bonitinha e tal, porque pode ter cisto de giardia, né? Ele pode se contaminar e pode causar uma desidratação que pode levar à morte do teu cachorro, né? Dá para tratar? Dá. O cara que está com giardia, está com a desidratação, dá o remédio certinho, na dose certa, vai tratar. Mas se não cuidar, pode até levar à morte, né?
E a giardia ela tem uma situação bem interessante nos humanos, que ela é muito mais comum em crianças do que em adultos. Por quê, gente? Olha só. O cisto da giardia, ele tem uma característica que ele é muito, muito, muito leve. Então, assim, os outros cistos de outros protozoários, da ameba, por exemplo, não é tão leve assim. Ele vai sair nas fezes, vai sair junto com o cocô e pronto. Esse aqui, o cisto dele é tão levinho que alguns cistos vão ficar grudados nas pregas anais. Tá vendo as preguinhas anais ali? Vão ficar ali, né, nas preguinhas anais. Aí causa o quê? Prurido, coceira. Quando é adulto, cara, o cara se controla, tá com a coceirinha ali, dá agitada, né? Puxa a calça aqui, dá uma disfarçada, né? Daqui a pouco esquece e tal. Cara, criança não, velho. Criança mete a mão e coça, né? E não vai botar a mão por cima da calça, vai botar a mão por dentro da calça, né? Aí o que acontece? A criança tá ali com giardia, né? Aí o corpo dela tá quase curando, né? Matando as giardias adultas aqui, só que tá saindo cisto ali, porque as giardias adultas antes de morrer reproduziram, e aí a criança se recontamina, né? Tá, né? Saiu os cistos ficaram grudados ali no ânus dela, ela vai, bota a mão lá, coça, né? E pega a bolachinha pra comer. Ela bota a mão, coça, pega a bolachinha e dá pro coleguinha, contamina o coleguinha. Então, com criança é muito pior. É muito mais comum a giardia em criança do que em adultos, tá certo? Muito bem. Para a gente terminar aqui, uma doença que não é muito comum, é mais por curiosidade, tá? Que é uma tripanossomíase também. É o mesmo gênero que causa Chagas, lá a primeira doença que a gente viu, só que é outra espécie. Lá era o Trypanosoma cruzi, aqui é o Trypanosoma brucei, tá? São duas subespécies, lembra? A espécie Trypanosoma brucei, aí tem duas raças, duas subespécies, né? Rhodesiense e a gambiense. A transmissão é por uma mosca, não é um mosquito, é uma mosca hematófaga. O mosquito é outro grupo, é mosca, só que é uma mosca que suga sangue, chama glossina, tá? Aí a glossina morsitas vai transmitir o Trypanosoma brucei rhodesiense e a glossina palparis, o gambiense. Esse primeiro aqui, o rhodesiense, é pior, tá, gente? Os sintomas são mais graves. Sintomas: fadiga, febre, íngua, que é inchaço dos gânglios linfáticos devido a uma produção excessiva de glóbulos brancos ali pelos gânglios linfáticos, né? Lesões cutâneas, lesões da pele, nas vísceras dos órgãos internos, dor nas articulações, meningoencefalite, ou seja, uma inflamação nas meninges, a camada ali que cobre o sistema nervoso central, né, encéfalo e medula, confusão mental por conta desse inchaço ali que pressiona o encéfalo e tal, perturbações neurológicas, né? O cara pode ficar meio maluco aqui e tal, perda de coordenação e sonolência, tá bom? Galera, olha só, aqui tá uma fotinha, aqui tá um desenho da mosca de tsetse, o nome popular dela, da Glossina, é a mosca de tsetse, não é muito comum no Brasil. E aqui tá uma foto, né, dela sugando sangue, é uma mosquinha, né? E aqui os espiráculos, a respiração, vocês vão ver depois lá na aula de Zou, né? Aqui são os espiráculos para respiração no abdômen dela, ela tá com a barriguinha bem cheia de sangue aqui, tá? Então se chama doença do sono. Não é muito comum aqui no Brasil, são raríssimos os casos aqui, mas é muito comum na África, e por isso que ela é conhecida como Trypanosomíase africana. É um tripanossoma, mas é outra espécie, não é o cruzi, é o brucei. Bom? Balantidiose, eu falei que era por último, mas tem mais uma aqui, que é a balantidiose. Tá? Aqui, ó, lembra que Trypanosoma é flagelado. O Balantidium coli, ele é um ciliado. Vou botar aqui no cantinho. Ciliado, tá? Tá aqui uma foto dele no microscópio, aqui tá um desenho dele, beleza? Balantidium coli. Transmissão. Gestão de cistos na água e alimentos contaminados. É um ciclo oral fecal. A pessoa contaminada, libera nas fezes os cistos, contaminado, aquela história toda, né? O principal hospedeiro, cara, é o porco. Então não precisa sair só nas fezes da pessoa, pode sair no cocô do porco contaminado. O porco, ele não costuma ter o sintoma, ok? Mas ele tem lá o balantídeo dentro dele. E nos humanos, o sintoma aparece só em metade das pessoas contaminadas. Então quer dizer que isso vai depender de vários fatores, né? Imunidade da pessoa, metabolismo de forma geral e tal. O grau de contaminação, né? Quantos balantídeos entraram. Mas em metade das pessoas não tem sintoma. Em outra metade vai aparecer sintomas que são cólicos abdominais, dores abdominais, diarreia e tenesmos. Sabe o que é tenesmo, cara? Tá? Confesso para vocês que eu aprendi agora também, tá? Preparando essa aula para vocês. Tenesmo é quando você tem vontade de fazer cocô, mas não faz. Então a pessoa tem tenesmo por conta do balantídeo. Vai lá, senta no troninho, fica lá, né, no troninho, matutando, pensando, mexendo no celular, mas não sai nada, né? Então isso é tenesmo, é vontade de fazer cocô, mas sem o cocô sair, beleza? Prevenção, saneamento básico e higiene pessoal, tá? Galera, vamos lá
para algumas questõezinhas relacionadas a protozoários. A primeira, da UFSC, assinale as proposições que indicam corretamente doenças causadas por protozoário. Ó, raiva. Raiva é vírus, vocês já aprenderam. Então, falso. Chagas é protozoário flagelado. Beleza. Toxoplasmose é protozoário esporozoário, ato completo. Verdadeiro. Esquistossomose vocês não viram ainda, é verminose. Tá? Falso. Giardíase é protozoário flagelado. Verdadeiro. Dengue é vírus, febre amarela é vírus. Ok, vamos lá. Em março de 2005, foi constatado um surto da doença de Chagas na região litorânea de Santa Catarina, atingindo 25 pessoas, resultando em 3 mortes, 3 óbitos, então. Esse fato totalmente inesperado para uma área não endêmica da doença dificultou inicialmente o diagnóstico por parte dos profissionais de saúde e chamou a atenção dos meios de comunicação, tendo grande repercussão em todo o país. A constatação da infecção natural pelo Trypanosoma cruzi em um gambá em vários exemplares de triatomíneos, né, que são os barbeiros lá, confirmou a existência de um ciclo de transmissão do parasita naquela região. Então tem o texto aqui dessa revista Ciência Hoje. Tá? Sobre a origem, transmissão, aspectos clínicos, diagnóstico e tratamento da doença de Chagas, é correto afirmar que 1. Em geral, a doença tem 2 etapas distintas no nome. A fase inicial, aguda, caracterizada por elevada parasitemia, um número alto de parasitas, e estado febril, seguida de uma fase crônica, caracterizada pela diminuição do número de parasitas circulantes. Isso é verdadeiro, tá, gente? 2. Os hospedeiros intermediários do Trypanosoma cruzi podem ser tanto vertebrados como invertebrados. Cara, o intermediário é o barbeiro. Nós somos os hospedeiros definitivos. Então, o intermediário é invertebrado. Os definitivos são vertebrados. Falso, então. 4. Uma vez instalado no hospedeiro vertebrado, somos nós no caso, o parasita invade os tecidos penetrando nas células, estabelecendo-se no citoplasma e se multiplicando, o que provoca a seguir o rompimento do conteúdo celular, com consequente liberação dos ovos dos novos indivíduos para o meio extracelular e corrente sanguínea verdadeira. 8. As formas mais comuns de transmissão da doença são o contato com os fluidos orgânicos de doentes e ingestão de alimento contaminado. Cara, a ingestão de alimento contaminado, ela hoje é considerada a maior forma de contaminação, né? Antes era as fezes do barbeiro. Então, lembra lá da aula, né? Ou procura lá a aula que a gente teve nas primeiras aulas aqui de doenças causadas por protozoários. Então, no começo lá, eles acreditavam, era mais comum pelas fezes do barbeiro. Hoje já se considera como a via alimentar o modo mais comum de contágio. Porém, contato com fluido orgânico, com, sei lá, saliva e tal, de uma pessoa afetada, não vai te passar. Então, né, é falso, beleza? 16. O tratamento mais eficaz da doença de Chagas é a aplicação de antibiótico potente. Galera, antibiótico é sempre para combater bactéria e não protozoário, então falsa, tá? Corretas 1 e 4 aqui por enquanto, né? Beleza? Pessoal, então é isso. Terminamos aqui, vou finalizar para a aula não ficar muito longa. Logo, logo a gente se vê aí novamente, certo? Valeu, um abraço e até mais.